Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. O Grêmio no último jogo teve uma alteração tática, a gente chegou a conversar sobre isso naquele vídeo pós-jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, mas eu queria abordar mais esse tema com vocês, porque algumas perguntas ficaram no ar, e eu acho legal a gente parar e realmente a gente parar para se debruçar em relação a esse tema e estabelecer algumas coisas bem importantes sobre o novo jeito de jogar do Grêmio, que eu acho que vai ser a partir de agora o novo jeito de jogar do Grêmio. Não acho que tenha sido só uma exceção contra o Cruzeiro, não. Então vamos lá, sem mais delongas, eu sou Cristiano Oliveira, bem-vindo a esse canal, inscreva-se por aqui, chegue junto com a gente. Se você é gremista, quer trocar uma ideia sobre as coisas do Grêmio todos os dias, então inscreva-se nesse canal, deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo. O Grêmio no último jogo teve um tripé à frente da zaga, que foi o Vijaçante centralizado, o Carbajo saindo mais pela direita, e isso deu ao Carbajo liberdade para ele chegar na frente como um meia no lance do gol dele, por exemplo. O PP fez o mesmo pela esquerda e não por coincidência também pisou na área para fazer gol. Esses três caras à frente da zaga. À frente deles o Cristaldo. Imagine que esses três não estavam bem alinhados, o Vijaçante um pouquinho atrás, formando um tripé de fato. O Cristaldo na frente deles e uma dupla de frente, o João Pedro Galvão junto do Luiz Soares. E isso fez, gente, com que o Soares, antes de mais nada, tivesse uma parceria para ele trocar passes, para ele fazer combinações e para atrair marcação de zagueiro. O João Pedro atraiu várias vezes marcação para o Soares jogar. O Soares atraiu marcação para o João Pedro jogar ou para o Cristaldo chegar de trás. Cristaldo e Soares conseguiram fazer tabelamentos. Cristaldo e João Pedro um pouco menos, mas também aconteceu. Então essa mudança colocou um sujeito a mais no campo de frente. Lembra que eu falei que não adiantava enfiar mais um zagueiro, porque colocar mais um zagueiro significaria, por obviedade, tirar alguém do meio campo? O Grêmio jogou com 2 zagueiros, 4 jogadores no meio, 3 volantes e um meia, e mais 2 na frente. Uma espécie de losango no meio campo, uma dupla de frente, um 4-4-2, com losango de meio campo. Pode não ser o esquema dos sonhos, gente, mas é aqui que eu quero tocar com vocês. Não é o esquema dos sonhos. Mas o plantel do Grêmio também não é o plantel dos sonhos. E aí, para mim, entra um mérito do Renato, ou de qualquer técnico que fosse. Para mim, essa é uma obrigação de qualquer técnico. No caso do Grêmio, o Renato. O bom técnico não é aquele que tem a sua ideia e que prioriza a sua ideia em detrimento às características que ele tem no grupo. Sabe por que não? Porque não adianta você ter uma ideia e você querer um sujeito, o técnico, que 30 jogadores se adaptem à sua ideia. Isso não vai funcionar. É muito mais fácil um cara que é o técnico se adaptar às características que ele tem no elenco. Então você olha para o elenco do Grêmio e você não vê um meia, um jogador de criatividade. O Cristaldo não é bem criativo, mas ele até pode ser um meia atacante. Você não vê alguém para tirar o Cristaldo do time, por exemplo, ao menos não por agora. Então também, põe o Cristaldo ali. Agora, você não vê um ponta. Quais são os pontas que tem o Grêmio? Natan Fernandes está surgindo, pode vir a ser um bom ponto no futuro, hoje ainda não é. Ferreira não é confiável, e depois do que ele fez na Vila Belmiro, o mínimo que se esperava era que o Ferreira curtisse um jogo do banco de reservas. Então assim, não tem um ponta de velocidade, um ponta de drible no time do Grêmio. Não tendo essa característica, pessoal, por que a gente tem que obrigatoriamente montar um Grêmio com ponta, se não tem um ponta de qualidade no grupo? Então, há muito tempo eu pedia, e quem é assíduo participante e espectador aqui do canal sabe disso, há tempos que eu pedia um teste com esse losango de meio campo, justamente para isso. Não é reinvenção da roda, o próprio Renato já fez lá atrás. Em 2010, o Grêmio do Renato era um losango de meio campo, era Rockenbach, Adilson, Lúcio, Douglas e na frente Jonas com André Lima. O próprio Renato na carreira já tinha jogado dessa forma. Então, gente, o que fez o Renato? Vijaçante à frente da zaga, ele colocou 2 caras ao lado do Vijaçante, ou seja, o Vijaçante não ficou desprotegido, 2 caras no vai e vem, o Carbajo e o PP. O Carbajo ajustou a marcação com o João Pedro pela direita, o PP deu um suporte ao Cuiabano na esquerda, o Vijaçante entre os zagueiros não ficou sobrecarregado, o Cristaldo na frente, e aí no comando, o João Pedro e o Soares. E no segundo tempo, quando o Cruzeiro foi jogar em cima do Cuiabano, ele recuou um pouco o João Pedro para dar esse primeiro bote, dar uma quebrada para o Cuiabano não ficar sobrecarregado daquele lado. Quer dizer,
São pequenos ajustes, são pequenas alterações que mudaram o desenho tático do Grêmio, mudaram a estratégia do Grêmio e explicaram sim a vitória do Grêmio contra o Cruzeiro. E eu realmente espero que esse modelo, que esse desenho tenha mais tempo, tenha mais jogos. Se vai ter uma vida longa ou não, o campo vai dizer, o desempenho vai dizer, o resultado vai dizer, mas eu queria ver uma sequência para esse modelo. Eu acho que é o modelo que mais casa com as características do grupo que o Grêmio tem atualmente. Tá bom, gente? Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e comentem aqui embaixo.